Olá, hoje sábado 18 de maio, prepara o teu cafezinho e vamos juntos para mais um dia de Café com Lexio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de Deus me preserve da vida inclinada ao conforto, da língua desenfreada, da mente dispersa, da consciência sem exame, da oração indolente, do desleixo nos sacramentos e do amor por mim mesmo e pelas coisas no lugar de Deus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Nossa Senhora, medianeira de todas as graças, rogai por nós. São José, providenciai e intercedei por nós. Continuamos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Primeira leitura de hoje, leitura do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículos de 16 a 20. Depois pula para o 30 e vai até o 31. Aqui, São Paulo entra junto com os apóstolos, alguns discípulos, em Roma e recebe uma permissão para morar em uma casa particular com um soldado que o vigiava. Então, é meio que uma prisão domiciliar, né? E aí ele convoca alguns líderes dos judeus e fala, né? Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições dos nossos antepassados. No entanto, eu vim de Jerusalém como prisioneiro e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus. Com toda a coragem e sem obstáculos, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Então perceba aqui o cumprimento da estratégia de Deus, o cumprimento do plano de nosso Senhor para São Paulo naquele momento. Ele passa 2 anos numa casa alugada, em uma prisão domiciliar, pregando o Evangelho, pregando o Cristo ressuscitado, falando sobre o reino de Deus sem obstáculos. Olhando para a vida de Paulo, para este recorte da vida de São Paulo, olhemos para a nossa vida. Por vezes Deus tem um plano para nós, mas que a gente não ajuda a acontecer. Primeiro, porque não conhece. Segundo, porque a gente age sem estratégia. E terceiro, porque a gente não persiste. Então, muitas vezes Deus tem um plano para você que você não ajuda Deus a realizar. Por quê? Primeiro, você não conhece, porque não tem intimidade com Deus. Não tem o costume de perguntar a Deus o que Ele quer, e como Ele quer, e quando Ele quer. Depois, porque age sem método, sem estratégia, vai deixando a vida levar, vai empreendendo sem método, no improviso, na desordem. E aí é muito difícil construir algo sólido desse modo. E terceiro, porque não persiste. E toda conquista, toda e qualquer vitória no âmbito material e espiritual é para quem não desiste. É para quem persiste com estratégia, método e consistência. É preciso que a gente peça essa graça ao Espírito Santo, de nos tornarmos homens e mulheres que têm intimidade com Deus.
e que essa intimidade faça a gente conhecer o que Deus quer e tem para nós. Mais que a intimidade, pedir ao Espírito Santo a graça da disciplina, da persistência, de agir com método, com estratégia, com sabedoria, com discernimento, com prudência, com temperança, para alcançar a consistência. E agindo com consistência, sem desistir, persistindo, perseverando, o resultado ele é natural, tanto no âmbito material quanto no âmbito espiritual. O evangelho de hoje está em João, capítulo 21, versículos de 20 a 25. Aqui São João narra: naquele tempo Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava. Aquele outro discípulo que Jesus amava. João está falando de si mesmo. A autoestima de São João é a autoestima que todos nós cristãos deveríamos ter. Por quê? Porque João fala de si como aquele discípulo que Jesus amava. E Jesus nos ama. E às vezes a gente tem um complexo de inferioridade, às vezes a gente tem um sentimento negativo em relação a nós, que o Espírito Santo quer nos curar por meio da verdade. A tua vida é um sonho de Deus realizado para este mundo. Deus quis a tua existência. Deus quer a tua existência. Porque te ama. É mais que isso. Para que tu possas um dia voltar para Ele e viver eternamente junto dele. Ele não poupou o seu próprio Filho. E Jesus, sendo Deus, não olhou a sua condição divina e se ofereceu como um cordeiro para ser crucificado, morto, para expiar, para redimir os teus pecados, para que um dia você pudesse viver a eternidade e por amor, não por uma simples conveniência, mas por amor, Jesus deu e dá tudo de si para você. Então, a autoestima de São João aqui é a autoestima que todo cristão deveria ter, de saber-se amado, querido, desejado. O Senhor te deseja, o Senhor te quer todos os dias de tua vida. O Senhor silenciosamente te sustenta, trabalha silenciosamente em teu favor, ainda que tu não lembres dele, ainda que tu não olhes para ele. O Senhor não tira o olho de você. E aí nessa palavra, nesse evangelho, São Pedro, ele pergunta pelo destino de São João, no mínimo por curiosidade. E nosso Senhor diz, no final da resposta, que te importa? Eu quero pegar só essa parte. Que te importa? Por vezes nós nos ocupamos demais, nos preocupamos com o caminho do outro e descuidamos do nosso. A gente tem mania de comparar a nossa vida com a vida do outro. A gente tem mania de olhar para o outro, para o caminho do outro, para a jornada do outro e a gente descuida da nossa. Tem que olhar para dentro, identificar as próprias deficiências, identificar as próprias limitações, para que o próprio Espírito Santo venha curar as feridas, venha transformar aquilo que precisa ser transformado, venha dilatar o nosso horizonte de consciência e, dilatando o nosso horizonte de consciência, dilatar os nossos gestos concretos que faz expandir a nossa alma, expandir o nosso coração, para que a gente supere todos os nossos limites. É preciso
olhar para dentro, olhar para si, concentração em si. Para quê? Para viver o caminho que Deus tem para você, para cada um de nós. De fato, São João é o apóstolo que não morre martirizado como todos os outros apóstolos. Vive até a velhice e é exilado na ilha de Patmos. E conclui esse evangelho falando das incontáveis obras de Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavras de São João. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Quantas coisas o Senhor quer fazer na tua vida? É preciso que você se aproxime dele, escute, esteja atento ao que ele tem para você, para junto contigo poder fazer tudo aquilo que ele sonhou fazer na tua vida, desde o momento de tua criação. Que Deus nos abençoe e nos aprove a cada passo. Se vivo, vivo pela misericórdia do Senhor.